partido por vós. Aqui tem muita coisa aqui, irmãos. Tem muito ensinamento de Deus. Muitos ensinamentos do Senhor Jesus. Quando ele fala, é meu corpo que é partido, ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele ainda estava vivo, caminhando com os discípulos, curando os enfermos. Então ele pega aquele pão e fala, isso é o meu corpo. Ele está falando algo que é profético, que é para o futuro, algo que iria acontecer. Isto é o meu corpo que é partido. Assim como vocês estão partindo esse pão agora, assim como eu parti pedacinho por pedacinho, entreguei para vocês, assim também o meu corpo será partido por vós. Diga glória a Jesus. Ele estava falando da vida dele, o que iria acontecer. Ele estava falando da humilhação que ele iria passar. Jesus foi humilhado, criticaram, zombaram dele, bateram nele, espancaram ele. Há um filme sobre a vida do Senhor Jesus, feito por um chamado Mel Gibson, e esse ator, ele procurou ser bem dentro do costume lá de Roma. Quem já assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo? Que eles pegaram ele, bateram e deixou ele todo ensanguentado. E era o que Roma fazia. A pessoa era condenada, ele apanhava, era espancado e pregado na cruz vivo. Então o Senhor Jesus foi humilhado, foi espancado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, os espinhos ficavam. E eu estava vendo um documentário lá de Israel, que fala assim que a qualidade de espinho existe até hoje, e aquele espinho ele tem uma toxina, e quando ele fica na pessoa, que ele incha, e dói demais aqueles espinhos, e aqueles espinhos começam a adormecer a pessoa, com aquela toxina que tem no espinho. E o Senhor Jesus, eles colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho, de zombaria, de crítica, dizendo: tu és o rei dos judeus, então toma aqui a sua coroa. Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele sofreu, ele derramou o sangue dele, e depois que ele já estava muito machucado, carregando aquela cruz para humilhar ele ainda mais, aí ele vai para a cruz. Ele estava pregado naquela cruz, o corpo dele estava pendurado, então ele estava pendurado, e ali ele não conseguia respirar, a caixa torácica não conseguia, não conseguia aqui, abrir e fechar. E é confirmado pela medicina, segundo alguns estudiosos médicos, que ele morreu até com falta de ar, com dificuldade de respirar. Pegaram uma pessoa e fizeram um teste com ele, amarraram ele igual Jesus numa cruz. A pessoa gritou: me tira daqui que eu não estou conseguindo respirar, por causa que não conseguia contrair. E ele pregava aqueles cravos doendo nas mãos e nos dois pés, e aquela dor, e a coroa de espinho causando uma dor terrível, e o sangue descendo. Então quando ele diz: isso é o meu corpo que é partido por vós, ele está dizendo: olha, esse pão simboliza o meu corpo que será massacrado, será morto. E aí ele morre naquela cruz, naquele sofrimento.
Ele derrama o sangue dele na cruz. Para quê? Para expiar os nossos pecados, para tomar sobre si os nossos pecados. Isaías 53, Deus usa o profeta e ele fala sobre a vida de Jesus. Muitos anos antes, Isaías, usado pelo Espírito Santo, ele fala sobre Jesus e fala assim: olha, ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Irmão, tem que levar a vida com Deus, sua vida de fé, a sério, irmão. Irmão, tem que levar a sério. Não dá, sabe, para ficar assim, ó. Digamos aqui a igreja, um pé na igreja e outro no mundo. Não dá para a gente querer servir a Deus e também usufruir do pecado, viver uma vida de pecado lá fora, porque senão nós estaríamos pisando no sangue de Jesus, nós estaríamos menosprezando aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus derramou o sangue por causa do irmão, da irmã, para nos salvar, para nos libertar. Ele deu a vida dele ali na cruz, ele morreu. Outra parte, quando ele fala assim: o meu corpo é entregue por vós, é partido por vós, ele está falando também da morte dele, porque ali na cruz ele expirou, ele morreu, ele deu a vida. Pegaram ele morto, tiraram daquela cruz, enrolou um lençol branco nele, carregaram ele, botou lá no sepulcro, botaram uma pedra na porta do sepulcro, tampando. Passado o sábado, no primeiro dia da semana, está escrito em Marcos, acho capítulo 16, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma para irem ungir o corpo de Jesus, era o costume. E no caminho elas iam conversando e dizendo assim: quem nos removerá? Quem vai tirar a pedra da porta do sepulcro? Era uma pedra muito grande. E está escrito que elas, quando elas chegaram perto do sepulcro, ficaram assustadas. Nós os mineiros, uai, como diz o bom mineiro, uai, cadê a pedra? A pedra tinha sido removida, o sepulcro estava aberto, irmão. A irmã está entendendo? Estava aberto, e as duas Marias entraram, e quando elas entraram, diz a palavra, que tinha um anjo, como um rapaz, um jovem, e ele olhou para elas e falou assim: olha, não assusteis, eu sei que vocês estão buscando Jesus de Nazaré, mas ele não está ali. Veja, olha que lugar onde colocaram ele. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E elas olharam, só viram o que de Jesus? O lençol branco que estava envolvido de Jesus. E elas entraram ali, e o anjo falou assim: olha, pode ir para tal lugar que ele vai estar lá e vocês vão encontrar ele. O meu corpo será partido por vós. Foi humilhado, não abriu a boca, nos dando exemplo de humilhação. Nós não queremos ser humildes, irmãos. Às vezes nós temos um centavo de humildade. Jesus nos deu um exemplo de humildade. Sofreu tudo calado, não reclamou, não murmurou. E aí, naquela humilhação, naquele sofrimento, ele vai para a cruz e morre. E aí os demônios que usaram os romanos, o povo daquela época, deve ter pensado: opa, acabou. Acabou o negócio de Jesus agora. Agora acabou. Morreu,
destruímos ele. E para a vergonha deles, decepção dos demônios, dos romanos, de todos os ímpios daquela época, no terceiro dia, Jesus ressuscita. Amém. Jesus estava vivo. E elas, mulheres, chegam ali e olham. E o anjo diz: olha daí na mão. Já saiu daí. Está só um lençol. E o Senhor Jesus continua aparecendo para elas. Leia todo o Evangelho de Marcos. Apareceu para elas, para os discípulos. Uma vez os apóstolos reunidos, porta fechada, e Jesus entrou. E Tomé disse: olha, eu só creio se eu pegar. Jesus, sabendo disso, falou: Tomé, vem cá, a palma aqui na minha mão, Tomé. Veja que eu não sou espírito. Espírito não tem carne e nem ossos, como eu tenho. E Tomé foi lá e apalpou, e viu que era Jesus, e viu o sinal dos cravos, caiu de joelho diante de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Diz lá: tem um peixe assado aqui, tem mesmo. Traga aí. Jesus comeu peixe assado. Quem gosta de carne assada? Qualquer peixe assado. Jesus comeu peixe assado e o mel, irmão, para mostrar realmente: sou eu. É ele que a irmã serve. Não é a mim, o pastor, e nem a pastora. É a ele que o irmão serve. É a ele, irmão, que você serve. Levanta a mão para ele e diga: glória a Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele deu a vida dele para que eu e você pudesse ter vida. A verdadeira vida não é a vida que o mundo oferece. O mundo oferece pecado, o mundo oferece vaidade, o mundo oferece ostentação, o mundo oferece uma falsa paz, falsa, mas a paz que Jesus dá é verdadeira, porque ela vem com a vida. No grego é o zoe, é a vida de Deus. Você está vivo espiritualmente. Talvez você não tenha muita força para dizer glória a Deus, glória a Jesus, para orar com tanta intensidade como o pastor nem orou aqui no microfone. Talvez você não tenha essa força. Talvez você ore um pouquinho de joelho e já cansa e senta aí e fica falando só na mente, orando, e você pensa: eu queria ser assim mais forte, mais fervoroso, mais fervorosa. Amém, se você tem esse desejo. Mas o principal é que você está vivo. Vivo, porque dentro de você tem a vida de Deus. Viva, irmão. Por isso que a irmã Salvador sua casa vem aqui. Por isso que o irmão sai de lá e vem aqui, e outros vão em outras reuniões, porque vive. A vida é espiritual, ela está no seu espírito. Por isso, irmão, irmã, não depende mais nada desse mundo para manter a sua vida espiritual, porque a vida de Deus foi injetada em você. Amém, Jesus. Existia um irmão há muitos anos atrás, e ele mexia com drogas. Ele aceitou Jesus lá na outra igreja onde nós pastoreávamos. E esse irmão era um jovem que estava lutando para sair das drogas. Ele injetava, e na hora do louvor ele gritava assim: Jesus! Injeta o teu sangue aqui, Jesus. Era a maneira dele adorar a Deus. Ele sabia que Jesus ia injetar alguma coisa, então ele falava sangue na sua falta de conhecimento,
Mas Jesus recebia aquele louvor, mas na verdade ele já tinha sido injetado nele, colocado, inserido dentro dele a vida, o zoe, a vida de Deus. Glória a Deus, aleluia. E é essa vida, irmã, que faz a irmã perdoar, o irmão perdoar. Não correr parede, como dizia minha sogra. A irmã erra, o irmão erra, eu erro. Sim, nós somos sujeitos a errar. Porque nós estamos num corpo regido, governado por uma alma. E essa alma, ela rege as emoções, os sentimentos. Então nós somos sujeitos a chorar, a ficar triste, angustiado. Mas lá no seu espírito está a vida de Deus. E essa vida de Deus te mantém de pé. Mantém o irmão na fé. Mantém a irmã na fé. Com dinheiro, sem dinheiro, às vezes até doente. Sabe? Assim, com dificuldade, com problema no lar, problema na família. Mas a fé, a vida de Deus está em você e você está firme. Levante sua mão e diga glória a Jesus. Demaia seria, diga graças a Deus. Os demônios levantam. Os demônios querem afastar-nos da igreja, da casa de Deus, afastar-nos da fé. Querem roubar a sua fé. Os demônios querem colocar confusão, mas não tem jeito, ele é vencido. Ô morte, onde está? Ô morte, onde está? Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Vou parar, nosso irmão vai querer que eu faça de quarto novo. Né? Mas assim, a música fala: ô morte, onde está a morte? É aquela morte lá de Jesus. Jesus venceu aquela morte, ele ressuscitou, ele reviveu, ele está vivo. E certo dia ele subiu, e os apóstolos ficaram olhando, e ele subindo, e eles olhando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8 a seguir. Disse: Jesus foi subindo, uma nuvem ocultou ele, envolveu ele e recebeu ele para o céu. E um anjo desceu e disse: esse Jesus que subiu, um dia há de vir, ele voltará. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2, eu acho. Capítulo 1, pastor está corrigindo. Capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo acho que 8, não vou seguir, 9, do 8 a seguir. Então, meus irmãos, fique firme na fé. É essa vida que você tem. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo, vai te dar dons espirituais. Você que está vendo, eu queria falar em línguas, um dia você vai falar. Eu queria ter visão, igual o pastor, a pastora tem visão. Um dia você pode ter visões. Eu queria ver os mistérios de Deus. Pode crer nos dons espirituais. Tudo tem na hora de Deus, você vai receber. Mas fica firme. Amém, irmãos? Glória seja Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Desde ontem eu estava orando, Senhor. Eu deitei na cama orando. Falei: Senhor, o que vai ser amanhã? Como é que vai ser? O Espírito Santo falou para mim isso aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Foi vir na minha mente: você vai falar isso, e vai estar baseado naquele versículo. Este é o meu, vamos repetir junto. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Então hoje você vai pegar a ceia, vai participar da ceia. Os irmãos que ainda não estão preparados